Olá, sou Marcos Vinícius, professor de Geografia, especialista em docência universitária. Iremos trabalhar hoje com a industrialização brasileira, uma aula muito importante que iremos começar agora. Ok? Vamos lá? Do ponto de vista histórico, podemos dizer que a indústria surgiu na Inglaterra. Até aí, tudo bem. Na segunda metade do século XVIII. Até aí, ok. Porém, profundas transformações ocorreram neste país. Uma verdadeira revolução no modo de produzir. Daí a expressão consagrada pelos historiadores de revolução, a grande mudança, né? Revolução industrial. Para muitos historiadores, a Revolução Industrial desempenhou um papel vital no desenvolvimento capitalista, correto? Mas essa indústria ela é de extrema importância. A importância da indústria para o desenvolvimento de uma nação. Um país ele só consegue chegar ao patamar de desenvolvimento se ele for industrializado. Ainda no mundo não tem nenhum país que ele chegou a ser um país de primeiro mundo, sendo que ele não é industrializado. Não existe. Todo país de primeiro mundo, todo país desenvolvido, ele é industrializado. Ok? A indústria é capaz de transformar uma matéria-prima em bens de consumo e produção. Só lembrando o seguinte, matéria-prima tem baixo valor agregado. Essa matéria-prima transformada em um produto pronto para o consumo tem um valor agregado altíssimo. Exemplo, 1 quilo de soja é muito barato. 1 litro de leite de soja é caro, certo? Sem a indústria, a nossa capacidade de transformação de matéria-prima seria limitada. E o abastecimento de grandes massas populacionais seria bem difícil ou até mesmo inviável. A indústria, porém, nem sempre teve as características que tem hoje. A indústria ela mudou muito, né? Antes, houve a longa fase do artesanato e manufatura, que se estendeu desde a antiguidade até a Revolução Industrial. A produção ela era feita toda de forma manual. Com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial, tudo passou a mudar. Deixou a manufatura e passou as máquinas, as indústrias a produzirem. Olhe comigo na lousa aqui. A primeira Revolução Industrial. Estão vendo na lousa aí? A primeira Revolução Industrial teve início no fim do século, né? Século XVIII e XIX. A partir disso, muito mudou. Tecnologias, relações de trabalho, modo de produzir. Olhe como eram as fábricas aí, ó. Complicado. O capitalismo não criou as cidades, tá? Mas ele criou a metrópole em sua fase industrial. Recentemente, ele criou a megalópole em sua fase financeira. Então, o capitalismo ele influenciou e muito nas indústrias. Qual que é o local ideal para a instalação de uma indústria? E sobre a localização das indústrias. Um determinado local é ideal para a instalação de uma indústria, é fundamental para o sucesso do empreendimento. A análise de alguns fatores que influenciam nos processos empresariais, como mercado consumidor, fornecedores e mão de obra, certo? Quais são os fatores importantes para a instalação de uma indústria? Primeira coisa, capital. Não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros, pois esses dão subsídios para a construção da edificação, para obter a área, aquisição de equipamentos e máquinas e todos os recursos necessários para a produção. Então as indústrias vão para onde? Para onde elas conseguem capital, onde elas conseguem empréstimos, onde elas conseguem financiamentos, onde elas conseguem viabilidade financeira. Depois, um outro fator para a implantação das indústrias é se tem fontes de energia. Toda indústria precisa de fonte de energia para funcionar. Então, as indústrias vão escolher onde? Locais onde tem fontes de energia. Sem energia, sem indústria. Podem ter certeza. Depois, as indústrias vão procurar locais onde tem mão de obra. Da seguinte forma, a indústria ela precisa de mão de obra ou abundante ou qualificada. Então a indústria ela vai procurar um local que se adeque e ela vai fazer.
Imagine, uma empresa que precisa de mão de obra extremamente qualificada. Vamos imaginar uma empresa de microeletrônica. Será que ela vai para o interior do Acre? Dificilmente. Ela vai para onde? Para a região de São Paulo. Agora, uma empresa que precisa de muita mão de obra, não sei, uma empresa que precisa de 2.000 funcionários que exigem baixa qualificação. Opa, será que ela precisa estar no centro de São Paulo para pagar impostos caros? Não, ela pode ir para cidades um pouco mais afastadas, ok? Então, a indústria vai procurar onde tem mão de obra. Outra coisa que a indústria vai buscar é sua matéria-prima. Imagine uma empresa que faz casacos de pele, né? Ela vai se instalar no semiárido nordestino? Opa, peraí. Ela vai pegar esse casaco de pele de urso na Sibéria e trazer para cá para produzir, depois vender na Europa? Não. Então ela tem que estar próximo à matéria-prima, ok? E, finalmente, a indústria ela tem que se localizar onde ela vai ter o mercado consumidor. Não adianta nada ela produzir bem, ter fonte de energia, ter matéria-prima, ter tudo e não ter para quem vender. Né? É a mesma coisa, se uma empresa de picolé ela vai conseguir tudo isso e produzir no Canadá. Calma aí, lá se vende pouco picolé, o Canadá é gelado. Ela tem que vir para onde? Para países tropicais, onde a venda vai ser muito alta, ok? E a empresa vai procurar onde tem o quê? Mercado consumidor, certo? Os meios de transportes favoreceram muito para este sistema capitalista empresarial, ok? Um sistema de transporte é de extrema valia para a produção e distribuição industrial. Como que a empresa vai escoar a sua produção se não tiver meios de transportes legais, né? Nesse caso, é preciso que haja uma boa infraestrutura que possibilite uma logística dinâmica e que atenda à demanda de fluxo de matérias-prima até a indústria e dessas até o consumidor, ok? Grandes indústrias, elas começaram se instalando nos grandes centros urbanos, ok? Porém, elas acabam que geravam alguns problemas nesses centros urbanos. Como que? A superconcentração de capital nas metrópoles ocorre também. Aceleração dos preços dos imóveis, congestionamento nas redes de transportes e comunicações, esgotamento das reservas de matéria-prima e energia e a elevação do custo da mão de obra. Certo? Quais são as possíveis soluções para estes problemas que as indústrias trazem para os grandes centros urbanos? Está acontecendo uma reorganização geográfica industrial no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos e industrializados. Procura-se uma desconcentração das indústrias, ok? Olha aqui na lousa aqui comigo, onde as indústrias estão querendo hoje, se instalarem. Uma indústria aqui, se instalando nesta região, né? Não vai ter congestionamento, não vai ter supervalorização de imóveis, não vai ter poluição, só alegria. Outra coisa que as indústrias buscam também são incentivos fiscais. O que seria isso? Redução de impostos para as indústrias se alocarem em determinadas regiões. Um fator que tem bastante importância na hora de decidir implantar uma fábrica são os incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais podem ser isenção de impostos, terreno sem custo, algumas vezes com infraestrutura básica já implantada. Em qualquer país, quando alguma empresa anuncia a concentração de uma nova fábrica, começam as guerras fiscais entre as cidades para atraí-las, ok? Tipos de indústrias. Vamos analisar os tipos de indústrias que nós temos. Primeiro, indústrias de bens de produção ou de base, que é a indústria pesada. Ela transforma matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou de consumo. Exemplo, as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. Essas são as indústrias de bens de produção ou indústria de base, que é a indústria pesada. Ok?
Temos a indústria de bens de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que são utilizados pelas indústrias leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto de seus consumidores nos centros industriais, ok? Temos também as indústrias de bens de consumo, que são as indústrias leves. Elas produzem produtos duráveis e não duráveis. O que são produtos duráveis? Móveis, eletrodomésticos e automóveis. O que são produtos não duráveis? Alimentos, bebidas e etc. Essas indústrias, elas abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor. Ok? Então, não esqueçam. Confira comigo no quadro. Temos as indústrias de bens de produção, que são indústria pesada. Confira comigo. Temos as indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. Indústrias de bens de consumo que elas estão subdivididas entre indústria de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis. Ok? Entendido isso aqui? Vamos lá. A indústria, ela tem um relacionamento intrínseco com a urbanização. Nós sabemos que as cidades começaram no mundo primeiro que as indústrias, mas foram as indústrias que potencializaram as grandes cidades, certo? A expansão das indústrias está diretamente relacionada ao processo de urbanização e crescimento demográfico nas cidades, pois esse fenômeno exerce grande poder de atração para a população rural, fato que desencadeia os fluxos migratórios para as cidades. Confira aqui comigo no quadro, o nome disso é êxodo rural. Ok? Êxodo rural é bom? Não, é um problema. Temos aqui algumas formas de industrialização. Primeira, industrialização clássica. Industrialização clássica é aquela que se vincula à Revolução Industrial pelo critério tecnológico, cujo país pioneiro foi a Inglaterra, no período de 1750 a 1780. Então, a Revolução Industrial ou industrialização clássica foi a primeira, ok? A industrialização tardia, segundo Jorge Ávila, presidente do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no Brasil, como em toda a periferia industrial, o esforço de invenção foi deixado de lado em razão da aprendizagem e da capacitação desenvolvida lá fora. Isso explica a aposta brasileira nas políticas industriais, baseada na substituição das importações. Então, industrialização tardia é industrialização atrasada. São os países que começaram a sua industrialização a partir de 1950, ok? Industrialização atrasada, no caso do Brasil, certo? Atualmente, nós vivemos a era da microeletrônica. Atualmente vivemos uma terceira etapa tecnológica, que é a microeletrônica, das tecnologias da informação, da robótica e da biotecnologia, né? A tecnologia ela está falando cada vez mais alto. São várias as estratégias indispensáveis à atual economia altamente competitiva, integrada e globalizada. Entre elas podemos citar. Ou seja, o que é que a economia, que as indústrias, que esse mundo globalizado está fazendo que nós não podemos esquecer, que as indústrias fazem e que nós não podemos esquecer? A automação do processo produtivo, com a substituição da mão de obra por equipamentos automatizados. Cada dia que se passa está trocando-se mais o famoso mão na massa pelas máquinas. Exigência do trabalho cada vez mais qualificado. A cada dia que se passa, precisa-se de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Ok? Quem não tem qualificação profissional
vai perder vez no mercado de trabalho, certo? Reestruturação da linha de montagem, com maior integração entre as tarefas ou etapas do processo produtivo, certo? Linhas de montagem, cada vez mais organizadas. Flexibilização das normas do trabalho, que possam restringir atividades das empresas. E o famoso just in time. Just in time significa tudo a seu tempo, que consiste na redução ao mínimo dos estoques das empresas. O que seria a redução dos estoques? O que aconteceu com o Fordismo? Tinha-se aquele tanto de estoque, produzia-se, no Fordismo, né, é lógico, da Ford, produzia-se aquele tanto de carros, na época foi o Ford T, foi o primeiro carro em escala industrial da Ford, produziu aquele tanto de carro, colocava esses carros estocados, depois ia ver se conseguia vender. Já nesse sistema just in time, você não tem estoque, você só produz o que já está vendido. Ao invés no caso do Fordismo, ele produzir lá 50 mil carros e depois tentar vender, não, primeiro ele vende, depois produz e entrega. Ele só produz pedidos que já estão pagos, já, que a galera já comprou. Exemplo, o cidadão de uma concessionária liga e fala, olha, eu quero 20 carros com essa especificação desse modelo. Eles vão lá, produzem os 20 carros, da área de produção já vai para a entrega e já leva para as concessionárias. Não fica nada no estoque, ok? E a indústria no Brasil? E no Brasil, como foi essa indústria? Durante o período colonial, pelas regras da política econômica mercantilista, não podia ser implementada no Brasil nenhuma atividade produtiva que competisse com atividades da metrópole. Qual era a nossa metrópole? Portugal. Ou que prejudicasse os interesses comerciais da metrópole. Ok? O Brasil, ele começou a sua indústria graças às dificuldades causadas pela Segunda Guerra Mundial ao comércio internacional, onde favoreceram a substituição das importações.